Olá, como está você? Espero que bem. Quero dizer para você que é um prazer ter você aí do outro lado, ouvindo a palavra que está sendo compartilhada, a palavra de Deus. Como eu falo e a palavra de Deus confirma, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então vem comigo, vamos ouvir um pouco mais da palavra do Senhor? Roda a vinheta! Pois bem, hoje eu estarei compartilhando a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12, o verso de número 15 em diante. Um lindo texto que eu gostaria de estar compartilhando com você. Presta atenção. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temia o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Que texto rico em informações. Se por acaso você só ouvir essa mensagem, você vai ter uma conclusão errada do contexto da história. Você vai observar um Deus cruel. Talvez você vai falar: Nossa, que Deus cruel que adoeceu a criança. Talvez você pode tirar a conclusão que Davi é um pai insensível, que depois que a criança morre, em vez dele ficar em luto, ele se lava, ele se perfuma, ele troca a veste, ele se alimenta, né? Isso é uma opinião de muitas pessoas que na verdade não analisa, né? Várias coisas que é importante o ser humano ele adquirir. E uma delas que o ser humano precisa tomar a consciência precisa viver. O ser humano não pode ficar parado em determinada parte da sua história. Existem situações na minha vida e na sua vida que parece que o tempo pausou. E muitas vezes esse pausou foi no momento em que teve grande sofrimento em nossas vidas. E por incrível que pareça, são nesses momentos que é importante a gente apertar o play. Porque eu digo para você, tem muitas pessoas que ficaram
há 10 anos lá atrás, porque pausou a sua vida lá atrás. Talvez por uma tragédia que aconteceu, talvez por algum momento da sua vida que as coisas não fluíram e elas ficaram lá atrás, pausada. Mas estão hoje, mas com as suas mentes, com a sua vida lá atrás. Elas ainda estão no chão prostradas. Elas ainda estão caídas, jogadas em coisas que aconteceram há muitos anos atrás. Por que esse texto ele é bem peculiar? É importante eu pegar algumas partes desse texto e dizer assim, olha, quando Deus decide fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Se Ele decretar alguma coisa, independente de eu gostar ou não gostar, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Eu simplesmente sou a criatura e Ele é o Criador. O que Ele decidiu fazer na minha vida, Ele vai fazer. E uma coisa que é importante você, existem situações na sua vida que aconteceram para poder te ensinar, para poder trilhar a sua vida. Coisas que aconteceram na minha vida foi para poder me ensinar, para poder trilhar a minha carreira, a minha vida. Por isso, eu tenho que viver dia após dia e não parar. Davi, ele nos mostra uma grande lição aqui. Davi, ele percebeu que não adiantaria mais ele ficar chorando. Não adiantaria mais ele ficar jejuando por aquela situação. Não adiantaria ele ficar jogado no chão, em terra, porque Deus já tinha determinado o que iria fazer e Deus cumpriu. A criança, ela morreu. Isso parece doído ao falar sobre isso. Nossa, que insensibilidade, né? A criança foi morta e o pai, em vez de ficar triste, o pai ele se levantou e seguiu a sua vida. Davi fez errado? Não. Davi não fez errado. Davi ele foi viver. Até onde ele pôde lutar, ele lutou. Até onde ele pôde clamar, ele clamou. Até onde ele pôde fazer, ele fez. Lembrando que Davi, isso é consequência dos erros, né, de Davi. Querendo ou não, foi erros, consequências. Porém, não é o que eu quero dizer aqui. Eu quero aqui tratar sobre se levantar e seguir a vida. Tá na hora de seguir a vida, tá na hora de se levantar. Talvez existem muitas pessoas que estão aí, que talvez aconteceu tragédias, pode ter sido até pior do que o que aconteceu com o filho de Davi, né? Talvez pode ter acontecido coisas horríveis, que isso marcou você, que talvez você ficou parado, a tua vida não continuou, porque você pausou a sua história lá atrás. Porém hoje, o Senhor nos mostra, através da vida de Davi, que nós devemos seguir em frente. Independente do que se passou, nós devemos seguir em frente. Aqui eu não estou dizendo para você que até onde você pode lutar, você tem que lutar. Até onde você pode ir, você vá. Mas depois, não depende mais de você. Depende somente de Deus. Por isso, meu querido, levante-se. Tome um banho. E quando eu falo toma um banho, desce, porque o banho ele tira toda sujeira. E quando eu falo sujeira, toda sujeira mental. E esse banho é um banho espiritual, é algo que vai na alma, é algo que vai no espírito e te anima novamente. Talvez a vida está continuando, correndo e você perdendo a oportunidade porque você ficou pausado lá atrás. E hoje tem a oportunidade, porque Jesus, ele veio para trazer oportunidade de vida, reconciliação para o ser humano. Meu querido, olha, essa palavra ela é tão importante para nossas vidas que nos faz a pensar nisso. Nossa, eu não posso ficar olhando para o passado. O passado aconteceu, não vai apagar, não vai mesmo.
mas eu tenho que continuar. Eu não posso parar. A frase que mais me chama a atenção é quando eu ouço alguém dizer assim: olha, eu não consigo viver sem fulano, eu não consigo viver sem cicrano. Eu quero dizer uma coisa, eu sempre falo isso: eu não consigo viver sem Jesus. É sem Ele que eu não consigo. As outras coisas eu vou sentir dor porque sou ser humano, vou ter sentimentos porque nós somos seres humanos, mas isso não pode parar as nossas vidas. Temos que prosseguir. O Senhor quer que prosseguimos, quer que vamos além e não paramos. Por isso, nesse momento, eu entendo porque o servo de Davi ficou chocado. Porque enquanto a criança estava viva ainda, Davi estava chorando, Davi estava ali jejuando, né? Enquanto ela estava doente, Davi estava ali implorando, pedindo a Deus para que aquilo acontecesse. Ele não estava se alimentando, ele não estava fazendo certo, mas a criança morreu. E agora, como ele diz assim, eu não posso fazer mais nada, eu vou seguir minha vida. Ele estava dizendo para o servo dele: eu vou seguir minha vida. O sentimento de pai estava ali, mas ele continuou seguindo a vida. Eu quero dizer para você, nesse momento que está ouvindo esse vídeo, segue a sua vida. Segue a sua vida. O que aconteceu há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás, passou. E talvez você pausado, você perdeu muitas coisas. Mas o Senhor chega para nós através dessa palavra, desse exemplo, para nos mostrar que devemos seguir a vida. Sabe de uma coisa? Chama Jesus. Fala: Jesus, olha, dá um play na minha vida hoje. Olha, eu sei que o que aconteceu, não tem como mais reconstruir, não tem. E se tiver, o Senhor vai me ajudar. Porém, Senhor, me ajuda. Pega nas minhas mãos e vamos junto. Vamos viver dia após dia. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer isso. O Senhor, através da palavra dele, diz assim: olha, não temas. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Ele pega pela destra da nossa mão e diz: estou contigo. Por isso, meu querido, estou aqui. Talvez você nem esperava abrir esse vídeo, mas você abriu. E eu quero dizer para você, você abriu na hora certa para ouvir essa palavra. Se levante, se perfuma e vá, veste uma roupa e vai se alimentar. Quer dizer, viva a sua vida, porque a vida ela é para ser vivida. O que passou, passou. Agora, vai em frente. Chama Jesus para a tua vida. Vai com Ele e Ele vai conseguir, vai te mostrar, vai te fazer conseguir vencer qualquer outra situações que vier. Sabe por quê? Ele vai estar contigo. Ele vai fazer você superar. Você chegou até aqui. Talvez você, olha, 10 anos se passaram. Sabe por quê? Porque você está vivo. Viva a sua vida. Aproveite ela. Nós só temos uma para podermos viver. E sabe um conselho? Aproveita ela com Jesus, porque Ele é a melhor coisa para se viver. Davi seguiu a vida. Falou: eu não posso fazer mais nada. Se o Senhor quis assim, aconteceu. Sabe o que eu vou fazer? Ele foi para o templo adorar. Em vez de ficar reclamando do passado, de algo que aconteceu há 10 anos, 20 anos, ou até menos, vai adorar a Deus, porque tudo que aconteceu é permissão dele, com um propósito. O propósito é com você, é comigo, para que nós seguimos em frente, porque Ele tem algo mais alto, mais sublime para nossas vidas. Que o Senhor os abençoe e que seja uma reflexão para a sua vida, em nome de Jesus, e também para a minha, porque eu também preciso dessa palavra. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.